Lembrei dos bandeirantes, matando os índios na praia por ouro e diamante. Um monumento na praça, escorre sangue e desgraça. É o controle da massa, e essa urna é só faça. E o que houvesse é só força, nem mais o nosso na forca. Tem vários nossos na boca, e essa boca nem fala. Toda a realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. A história não é uma só. Nesse momento mesmo que a gente está conversando, tem muita coisa acontecendo, muitas histórias sendo escritas e reescritas, contadas e recontadas. O que a gente chama de poder político está muito relacionado com a capacidade de alguns grupos de contar uma história e essa história ser aceita e reproduzida pelo maior número de pessoas possíveis. Esse grupo vai elencar alguns fatos, colocar dentro de um cronograma e montar assim uma narrativa para que as pessoas aceitem como verdade e que repliquem isso para a sua vida. É por isso que, dependendo da história oficial, ou seja, essa narrativa dessas pessoas que estão no grupo de poder, a profissão do historiador é tão temida. O historiador, enquanto pesquisador, vai conseguir descobrir novos fatos, novas histórias, novas narrativas, e essas narrativas vão fazer muito mais sentido para a maioria do povo brasileiro, porque vai estar relacionada com os ancestrais dessa maioria do povo brasileiro. E essas histórias normalmente estão escondidas. Então essa história oficial que nos ensina na escola é a história do ponto de vista dos portugueses, que é a minoria da população do Brasil, mas é justamente a classe que normalmente está nos governando. E essa história vem trazer pra gente os seus símbolos, a sua cultura, a sua religião, do ponto de vista dos colonizadores. E faz parte dessa história oficial a narrativa de que o povo brasileiro é pacífico, que ele assiste a tudo bestializado, que ele não participa das decisões importantes no país. Esse vídeo que a gente gravou com o professor Rodrigo Badaró, ele fala justamente das revoltas nacionais e como que funciona esse mito do brasileiro pacífico, que é o melhor mecanismo de evitar qualquer tipo de revolta ou revolução popular. Isso funciona muito mais do que a força da polícia, do que a força do exército. É uma força psicológica, que faz parte da nossa psicologia de nação, que é nos contado como história oficial e como verdade, que a gente consegue aceitar e muitas vezes reproduzir, de que a gente não toma as decisões, que o povo brasileiro não participa das decisões políticas. E isso, na minha opinião, gera um prejuízo político pra gente maior do que a própria corrupção. Porque sem a participação popular, você tem ambiente para corrupção generalizada. Sem a participação popular, a Constituição de 88 não funciona. E foi isso que a gente discutiu aqui nesse vídeo também. Sem a participação popular, a gente não consegue controlar as instituições e nem exercer verdadeiramente a democracia. Se em tese, nessa história que eles contam, está na psicologia do povo não participar, a democracia é só uma vontade, a democracia é só uma lei morta. O que existe na prática, quem manda na prática, quem faz os pactos que vão mudar as vidas das pessoas na prática, é uma elite econômica. Então a história contada e reproduzida é muito importante para nosso psicológico enquanto nação, para nossa identidade. Durante muitos séculos no Brasil, a principal preocupação política e administrativa era manter a integridade nacional. O Brasil é um país de dimensões continentais, então o governo não queria perder nenhuma parte, igual aconteceu com a Cisplatina, que depois virou Uruguai. A ideia era tentar deixar todo mundo unido. O problema é que dentro desse território que os portugueses chegaram, colocaram linhas imaginárias e chamou de Brasil, você tinha muitas culturas diferentes, religiões diferentes, línguas diferentes, modos de viver e de enxergar a vida diferente. E como é que você faz para a pessoa que está lá no interior da floresta do Amazonas, até daquela pessoa que está no centro de São Paulo, os dois, por mais diferentes que eles sejam, eles se enxergam como iguais brasileiros? O que dá identidade em todo o território do Brasil, como se o povo fosse uma coisa só? Esse sentimento de nação, o nacionalismo. Essa história que é contada, ela é fundamental para dar base para o que a gente vai chamar de identidade nacional. Então, se você incorporar na sua identidade nacional de que o brasileiro realmente não participa da política, isso vai atrapalhar todo o processo de democracia, isso vai atrapalhar o desenvolvimento da democracia brasileira. Então é importante resgatar e a gente analisar se ao longo da história realmente foi assim. Muitos historiadores hoje estão levantando diversas guerras, as guerras da independência, a Conjuração Mineira, as revoltas populares, inúmeras revoltas dos escravizados. Então inúmeras batalhas que os governantes oficiais não querem nem lembrar que existiu, para dar uma ideia de que o povo nunca tentou se levantar,
ficam apagadas dentro dessa narrativa que a gente tem o tempo todo que tentar lutar por ela, desconstruir e tentar reproduzir aquela narrativa que faz mais sentido com a nossa história e que está mais comprometida com o nosso futuro. Essa construção do sentimento de nacionalidade é muito bem descrita no livro Comunidades Imaginadas, do Benedict Anderson. Esse texto vai explicar como que a religião, a língua, os costumes, os símbolos e a própria força armada, eles são indispensáveis para dar um sentimento de identidade para a nossa formação cultural. Bom, o indivíduo está o tempo todo procurando organizações e grupos para ele se sentir parte de alguma coisa. Quando ele se sente parte do que chamamos de nação, seja através da identificação com o futebol, seja através da identificação com o carnaval, seja através da identificação com o português ou das religiões, essa identidade nacional ajuda a legitimidade do governo. Então, quando o governante fala, eu governo para os brasileiros, todos aqueles que têm psicologicamente construídos essa identidade brasileiro, aquilo que é contado na narrativa oficial pra gente, que é o brasileiro, a gente se sente legitimado por aquele governo. A gente sente que nós fazemos parte. Se a identidade é tão importante, porque ela que vai fundamentar todas as ações do ser humano, com certeza a identidade também está em disputa. Na prática, a identidade é sempre um processo de construção. Ela nunca está consolidada. Isso porque a gente sempre está mudando. Tanto a identidade individual como a identidade de um país ou de um estado, ela tenta manter algumas bases comuns, mas está em processo constante de disputa de narrativas, principalmente quando a gente vive uma democracia. Essa disputa de narrativas, às vezes, envolve até o poder mais duro, que é o poder armado. Mas na maioria das vezes, essa disputa se dá no campo simbólico, no soft power. E nisso, as estátuas, os nomes de rua, os nomes de estádios de futebol são muito importantes, porque elas mantêm vivo uma memória. Elas trabalham na tentativa de dar uma identidade. O nome da rua de uma cidade é para tentar dar identidade para aquele bairro, para aquela região, para aquela comunidade. E ele que vai embasar essa construção das identidades. Então, disputar o símbolo que vai contar a nossa história é fundamental para a nossa identidade e, por consequência, para a gente legitimar mais ou menos quem está no poder de acordo com essa história que nos é contada. Quando a gente vê muitas imagens de bandeirantes, descobridores, portugueses, padres jesuítas, a gente vê diversas vezes representadas a minoria da população brasileira, que era a minoria dominante. E muitas vezes passa despercebido a resistência de povos que estão sofrendo genocídio oficial desde as invasões portuguesas, como as comunidades tradicionais e quilombolas e os povos da floresta, que até hoje resistem, mas que pouco simbolismo tem, pouco da nossa história oficial é contada deles, justamente para a gente não reproduzir o que é um fato e o que pode mudar as nossas estruturas de governo. A partir do momento que você tem a estátua de uma pessoa que era um senhor de escravos, você está enaltecendo a figura do senhor de escravos como um elemento importante no funcionamento da sociedade. E quando você tenta apagar figuras importantes, histórias importantes, grupos importantes que resistiram a processos genocidas oficiais, como os quilombolas e os povos da floresta, a gente está tentando evitar que esses povos tenham a esperança que esses povos possam aprender com o seu passado e voltar com as mobilizações que até hoje garantem a resistência e a existência desses grupos e dessas etnias. Então você vai encontrar muito mais nome de rua, estátua e diversas homenagens de portugueses e dos seus descendentes do que dos povos que por eles foram colonizados. Esse recorte de classe, de cor e de domínio econômico é uma das críticas mais relevantes que eu vejo no processo de construção da identidade do nosso povo. Mas tem um outro ponto que eu queria chamar a atenção. Normalmente, quando a gente ergue uma estátua, quando a gente faz esse tipo de homenagem, a gente está homenageando uma pessoa, normalmente por um ato simbólico muito grande. Vou dar um exemplo clássico. A princesa Isabel personificou a abolição da escravidão. Mas a gente sabe que para a abolição da escravidão acontecer, muitos escravizados se rebelaram, se revoltaram, protestaram. Além disso, outros setores da sociedade pressionaram para que aquilo acontecesse. E não foi uma atitude apenas da pessoa princesa Isabel.
Como isso, várias conquistas. As principais conquistas que nós temos enquanto sociedade são coletivas. E tentar dar um rosto para essa conquista limita a nossa luta. Além de limitar a nossa luta, a personalização dessas conquistas não permite que as gerações futuras possam aprender com esses símbolos aquilo que é mais importante numa democracia. A política é feita coletivamente. Então, no lugar de erguer um busto, seria, na minha opinião, muito melhor erguer um símbolo, um monumento que vai simbolizar a construção e as lutas coletivas. No lugar da gente construir os nossos símbolos que dão sentido da nossa existência, sendo a maioria deles de portugueses, de europeus, que é a minoria da nossa população brasileira, a gente tinha que ter mais representatividade, mais símbolos, mais monumentos, mais nomes de rua, homenageando os heróis das nossas resistências. Os heróis que fizeram estar vivos hoje, grupos e etnias que estão sendo assassinados pelo Estado por mais de 500 anos. Ou seja, esse movimento que está no mundo inteiro derrubando estátuas, ele simboliza uma coisa muito importante, que agora os grupos, o coletivo, as pessoas estão fazendo uma ação direta com mais força nessa guerra de narrativa, nessa disputa de símbolos, e está querendo recontar a sua história para que seja possível reconstruir a identidade e a gente ter esperança de um novo sistema, de um sistema mais justo de governo e de política. É por isso que eu acho que, principalmente na democracia, é tão importante a gente ter diversidade dos símbolos, a gente ter pluralidade das histórias, pluralidade das narrativas e deixar para as pessoas, com a pluralidade de informações e de fatos, construírem a sua identidade da maneira que ela seja mais feliz e que encontre o maior significado político para a própria existência. Muito obrigado, pessoal, por ter visto mais um vídeo até o final. Esse assunto já tem um tempinho aí que passou na internet, mas eu achei tão relevante que não tinha como a gente deixar passar batido, quis deixar meus 20 centavos de contribuição. Deixa aí também a sua contribuição, seu tijolinho na construção do nosso canal. Seu comentário, seu feedback é muito importante pra gente, ele é que dá gás pra gente continuar. E claro, né, o like e a inscrição, que pra você é tão simples e que pra gente faz tanta diferença. Muito obrigado e até a próxima.